O volume de petróleo e gás natural no Brasil e em países onde a Petrobras, empresa brasileira, atua, chegou a um crescimento de 4,8% somente entre janeiro e fevereiro deste ano. E até 2020, a estimativa de crescimento é ainda maior, de 13% a 19%, segundo o INPEA. Tais números fazem aumentar a procura por cursos técnicos e empregos ligados ao setor de petróleo e gás. Hoje aqui no programa Viver é Melhor, você acompanhará informações importantes para você conhecer uma carreira cujo número de profissionais também cresce a cada dia, técnico em mecânica offshore. Para falar sobre esta profissão, está ao telefone conosco o sociólogo e técnico mecânico, senhor Alexandre Pantaleão de Melo. Seja muito bem-vindo à Super Rádio Brasil. Boa tarde, senhor Alexandre. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a você e a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar esclarecendo algumas dúvidas que certamente é importante para os ouvintes e os futuros profissionais do nosso Brasil. Senhor Alexandre, o que faz um técnico em mecânica offshore? Um técnico mecânico offshore, na verdade, é um técnico mecânico industrial. A diferença é que o trabalhador técnico offshore, ele está sujeito a condições adversas diferentes daquele que trabalha em terra, né? Aquele que trabalha fora da costa, né, o offshore, ele vai trabalhar em condições distantes dos seus familiares, equipamentos mais propícios a panes e menos recursos, na sua maioria, de uma atenção de uma equipe maior, porque é uma equipe mais limitada, então ele tem que ser um pouco mais versátil apenas. Que cursos e especializações a pessoa que deseja ingressar nesta carreira precisa fazer? De modo geral, o pretendente à função ele tem que estar estudando dentro de uma escola técnica, mecânica mesmo, né? Não só técnico-mecânico, como as outras áreas técnicas, eletrotécnica, eletrônica, elétrica. E depois dele passar por este período, né, ele estando regularmente registrado no conselho, né, técnico, no CREA, então ele vai começar a sua empreitada na área offshore. E essa empreitada vai se dar como ele vai atrás de um emprego aqui em terra. Ele vai se colocar na condição de trabalhar offshore. E dentro dessas condições ele vai receber treinamento específico para essas condições, né, que é o isolamento, o confinamento. E isso você não tem esses cursos dentro de uma escola técnica normal. De um modo geral, ele vai estudar numa escola técnica normal, como todos estudam para trabalhar em terra. Senhor Alexandre, aqueles que desejam ingressar nesta carreira, eu gostaria que o senhor informasse a média salarial, também a carga horária de um técnico em offshore. A carga horária, ela se dá de acordo com as condições existentes de alojamento. Sim. Né? Em terra, de um modo geral, a gente trabalha, para quem trabalha em turno ininterrupto, são 6 horas de trabalho por turno, que é o que regulamentou a Constituição de 88. Para nós, trabalhadores offshore, nós trabalhamos 12 horas. Entretanto, isso vale a pena ressaltar, Rafael e ouvintes, que nós estamos de uma forma ilegal dentro da lei que existe para esse regime de trabalho. Né? Por quê? Porque em 88 a Constituinte ela aprovou a lei de 6 horas para o trabalhador em turno de rodízio. Só que nós, trabalhadores offshore, nós trabalhamos também em turno de rodízio. Só que não nos foi colocado na mesma condição. E por isso, existe a possibilidade real, de breve, aumentar o número de vagas existente na atividade offshore em mais de 300 mil novos postos de emprego. Isso é importante para aqueles que querem realmente um bom salário. A média salarial no offshore ela varia de 3 a 6 mil reais, né? Vai um pouco da experiência, vai um pouco da lei do mercado de oferta, né? Mas, de geral, não varia de
de 3 a 6, 7 mil reais. É o que está no mercado hoje nacional. Sim. E dentro dessa questão da gente, dessa possibilidade de ingressarmos, né, na Constituição, enfim, estarmos dentro legalmente daquilo que é direito nosso, essas vagas aumentarão a nível dramático. E aí a importância da inserção do jovem nessa área técnica. Existe, inclusive, Rafael, Sim. um site onde os ouvintes que querem nos ajudar podem participar, que é um abaixo-assinado online sobre essa questão de incluir os trabalhadores offshore dentro da lei que rege a todos os trabalhadores que trabalham em atividade de rodízio. E qual site? É o www.abaixoassinados/8085. Vamos repetir. www.abaixoassinados.org/abaixoassinados/8085. Ok. Senhor Alexandre, quais seriam os pontos positivos e negativos da profissão, na sua opinião? Bom, os pontos positivos, Rafael, é que você sai um pouco do estresse da mobilidade urbana nas grandes metrópoles, né? Se a gente for colocar em conta que um trabalhador que mora na Zona Oeste, por exemplo, do Rio de Janeiro, para se deslocar para o centro da cidade, ele gasta uma média por dia entre ir e vir de 2 a 4 horas, dependendo do trânsito. Mais um regime de trabalho que ele fica em uma média de 8 horas e 40 devido ao horário de refeição, ele vai ter aí algo em torno de 12 horas, 13 horas, né? E ele vai ter realmente a disponibilidade para a família de apenas sábado e domingo, se não lhe for obrigado a hora extra, nos finais de semana. Para quem trabalha offshore, ele, por lei, é a Lei 5.811, de 72, ela diz que para cada dia trabalhado você é obrigado a ter um dia de folga. Então, ninguém pode trabalhar além dos 14 dias embarcado. É ilegal quem trabalha além dos 14 dias, porque nada pode suprir o seu direito de folga. Bom, e aí você tem 14 dias mínimos para ficar em casa. Mínimos por quê? Porque tem um dia de embarque, o dia de desembarque, aí você perde esses dias. Mas 14 dias, certo, você está em casa. E esse, eu acho, é o ponto mais positivo, onde esses 14 dias você pode dedicar à sua igreja, à sua escola, participar das atividades sociais na sua comunidade, você intensificar um estudo específico para a área que você atua. Esse é o ponto positivo. O ponto negativo é que, infelizmente, né, essas leis não são cumpridas na sua totalidade. E a gente vê abusos muito grandes de determinados patrões, onde obriga o trabalhador, além dos seus 14 dias, ficar às vezes 2, 3 dias a mais, né? E isso é um dos pontos negativos. E também aquele que é muito ligado à família, né? Você ficar isolado da família é muito difícil. É muito, muito difícil. Mas tem o seu lado compensatório, sim. É uma área boa, é uma área gostosa, você está em contato constante com a natureza, isso é uma coisa muito gratificante. E o salário também ajuda bastante. Certamente essa aí é a causa da grande procura por cursos técnicos, especialização, todos procurando esta área de petróleo e gás. E mais propriamente hoje aqui no programa Viver é Melhor, você que acompanha a Super Rádio Brasil, conhecendo um pouco mais sobre o técnico, a área técnica em mecânica offshore, com o senhor Alexandre Pantaleão de Melo, que é convidado neste momento a deixar as suas considerações finais, a sua mensagem àqueles que desejam ingressar nesta área. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer muito ao convite da rádio, em seu nome, Rafael, agradecer aos ouvintes e aos futuros técnicos. Gostaria também de solicitar uma ajuda que é imprescindível, principalmente para os jovens, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos amigos, que é a participação da sociedade neste abaixo-assinado. A geração de emprego, depois da entrega deste abaixo-assinado, será algo
sem história na linha trabalhista no Brasil. Pedimos a participação dos homens de bem, das pessoas de bem, das mulheres conscientes, das grandes guerreiras que nós temos na nossa sociedade. A participação de cada um no abaixo-assinado gerará, pelo menos, 300 mil novos postos de emprego. E é essa a mensagem que eu peço a todos, a de participar. Porque democracia, ela existe para aquele que participa. Sem participação, não há democracia. O meu muito obrigado à Rede Brasil e sucesso a todos vocês. Ok, senhor Alexandre Pantaleão de Melo, sociólogo e técnico mecânico, conversando conosco aqui na Super Rádio Brasil e descrevendo para você, ouvinte, o perfil, todas as atividades de um técnico em mecânica offshore.